Olá, bom dia. Hoje nós temos aqui mais uma vez essa transmissão ao vivo e o Senhor colocou no meu coração uma palavra maravilhosa para compartilhar com todos vocês. Amém? Vamos orar rapidamente. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é amoroso, Pai, porque o Teu amor excede o nosso entendimento, excede toda a lógica, toda a racionalidade humana. Não existe inteligência, Senhor Deus, superior à sua, ou capaz, Senhor Deus, de entender os teus desígnios. Obrigado, Jesus, que tu viesse como Messias prometido para nos salvar, para nos resgatar da escravidão da lei e do pecado. Obrigado, Jesus. Abençoa todos que estão me ouvindo hoje. Que o Espírito Santo, Senhor, me use para transmitir essa mensagem maravilhosa, este evangelho maravilhoso que o Senhor revelou para todos nós, através da Tua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor Deus, toque os corações daqueles que o Senhor, ó Pai, de antemão, Senhor Deus, já escolheu, Pai, para ouvir a Tua palavra e crer para a salvação em Cristo. Obrigado, Jesus. Alcança, Senhor Deus, as pessoas sedentas do Teu Evangelho, da Tua paz, da Tua salvação, em todos os lugares. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o Cordeiro, ó Pai, que foi imolado para a nossa salvação. Amém. Então, hoje nós vamos começar lendo aqui uma passagem no Novo Testamento e depois nós vamos continuar fazendo uma associação com o Velho Testamento. Por que eu estou fazendo esta mensagem? Durante esses 40 e poucos dias que eu estou integralmente em casa, né? Como vocês sabem, eu fiquei desempregado há em torno de 45 dias. Eu tenho assim sido muito abençoado por buscar a presença de Deus. E eu tenho aprendido muito, principalmente nesses dias eu tenho aprendido muito sobre as profecias todas do Velho Testamento que anunciavam o Messias, que anunciavam o Salvador dos judeus, que foi o povo que Deus escolheu para que fosse o seu povo e para que proclamasse a salvação e o próprio Deus para toda a humanidade. E Deus escolheu também a nós como filhos dele através de Jesus Cristo, que é o Messias. Tem várias passagens no Velho Testamento, desde Gênesis. É incrível, é incrível. Eu estou realmente assim fascinado, tá? Eu creio que são centenas de passagens, desde Gênesis, passando por todo o Velho Testamento, que anunciam a vinda do Messias e que mostram claramente que o Messias é Jesus Cristo, é o Yahshua, Messias, é Jesus Cristo, Messias. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a salvação, que ela é oferecida de graça para todos nós, através do Messias, que é Jesus Cristo. E o objetivo aqui é mostrar para vocês que as cartas do Novo Testamento, escritas por judeus autênticos, que viveram e viram Jesus, elas estão completamente alinhadas, perfeitamente alinhadas com o Velho Testamento e com as profecias que nós podemos ler lá de Gênesis até o último livro do Velho Testamento. Então, vamos começar lendo aqui. Pega a sua Bíblia, ok? Se você quiser. A gente vai começar em Efésios 2 e a gente vai ler o versículo de 5 a 10. Então, Efésios 2, de 5 a 10. Efésios é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu para os Efésios, né? E lembrando que o apóstolo Paulo, ele era um religioso judeu, perseguidor dos cristãos, que inclusive matava os cristãos, e que Jesus
se revelou para ele pessoalmente, de uma forma sobrenatural, e Jesus apareceu para o apóstolo Paulo de tal forma que transformou completamente a vida dele. E ele se tornou um dos maiores pregadores do evangelho de todos os tempos. Dos 27 livros do Novo Testamento, para vocês terem uma ideia, 13 livros foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então vamos começar lendo aqui Efésios 2, de 5 a 10, ok? Vamos lá. Eu vou fazer melhor, eu vou ler do versículo 1 para que vocês entendam o contexto todo. Então vamos lá. Efésios 2, de 1 até o 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem nos deu vida? Deus, ok? Deus nos deu vida, Deus, Jesus, o Senhor. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só, no versículo 1 até aqui o versículo 3, Deus deixa claro que Deus nos deu vida apesar de nós sermos inimigos dele, apesar de nós sermos pecadores, e apesar da gente estar andando antes, outrora era antes, segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações, os desejos da nossa carne, do nosso corpo natural, animal, os nossos instintos animais. Mas mesmo assim, Deus nos deu vida. Como? Agora ele vai explicar como. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos ama, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só, nós éramos pecadores, nós estávamos totalmente longe de Deus, nós sequer conhecíamos quem era Deus. Nós, os seres humanos, desde Adão, antes de todos os pecadores, nós não estávamos alinhados com a vontade de Deus. Isso a gente vê na palavra toda, na Bíblia toda. E isso a gente vê no contexto atual. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas querem apenas seguir os seus desejos, as suas inclinações da carne, os seus projetos humanos, naturais, baseados em lógica, racionalidade e inteligência. Nós somos esses pecadores. Mas olha só o que aconteceu. Sendo Deus rico em misericórdia e por amor, através de Cristo, ele nos alcançou. E ele deixa claro aqui, como eu li, depois vocês leiam com calma, Efésios 2, de 1 a 10, para vocês entenderem claramente o que eu estou dizendo. Mas pela graça de Deus, pelo amor dele, nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. A nossa fé, se você tem fé em Deus, você tem que ser muito agradecido, você tem que dar glórias a Deus por isso, porque essa fé que você tem em Deus, ela vem do próprio Deus, ela é um presente para a sua vida, é um dom de Deus. Nós não temos essa fé porque nós merecemos ou porque nós alcançamos ou compramos essa fé com os nossos méritos, com a nossa força, com a nossa inteligência. Mas a fé ela vem através do Espírito.
e ela vem através de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo. Então, olha só, aqui deixa claro, nós não temos essa salvação, e essa salvação vem pela graça, nós não temos elas através de obras, para que ninguém se glorie. Ela é um dom de Deus, ela vem pela fé que o Espírito Santo coloca no nosso coração, e ela vem por Jesus Cristo, que é o Messias prometido. E agora é interessante, lá no versículo 10 diz o quê? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja só, nós pecadores separados de Deus, Deus pelo amor e misericórdia dele nos alcança, o Espírito Santo coloca a capacidade de termos fé em Deus, no Messias, no plano de salvação, porque a princípio tudo isso é loucura, pela racionalidade, pela lógica, pela inteligência do ser humano é tudo loucura, mas é Deus, o Espírito Santo, que coloca a capacidade no nosso coração, no nosso espírito, através do Espírito Santo, de crermos no plano de salvação, de crermos nele, de crermos em Jesus Cristo como Messias, e Deus então nos resgata do inferno, nos resgata da escravidão do pecado, e ele, por causa da misericórdia dele, por causa dos méritos de Jesus Cristo, ele nos permite sermos salvos. Como consequência dessa grande salvação, como consequência desse grande amor, como consequência dessa fé que ele mesmo coloca no nosso coração, o que nós fazemos? Boas obras. As boas obras são consequências, são frutos da fé e da salvação que nós temos em Cristo Jesus. As boas obras, seguir as leis, cumprir tudo que for mais perfeito e moral na face da terra e ético, não vai nos salvar. O que vai nos salvar é o Espírito Santo, colocar a fé no nosso coração, a gente crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Messias prometido, como eu vou mostrar para vocês no Velho Testamento daqui a pouco. E então, crendo, buscando a presença de Deus, tendo o Espírito Santo na nossa vida, crendo em Jesus Cristo como Salvador, a consequência são as boas obras. Aí vocês vão falar assim, Marco, mas tem muita gente que faz boas obras e tem muito crente, né, em Deus que faz coisas terríveis. Então, vamos pensar o seguinte, a palavra de Deus não diz que todos aqueles que fazem boas obras são salvos. A palavra de Deus diz que aqueles que creem em Jesus Cristo, creem em Deus, creem no Messias, que é Jesus Cristo, esses são salvos. E a consequência dessa salvação são as boas obras. Agora, se nós que somos crentes em Deus, quando eu falo crente, esquece religião, tá? Crentes em Deus, crentes em Jesus Cristo, quais são as religiões que pregam a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, o plano de salvação? A Igreja, a Católica Romana prega, a Católica Ortodoxa prega, os batistas pregam, os presbiterianos, os testemunhos de Jeová, tudo quanto é religião que você conhece na face da terra, que são organizações humanas que proclamam, que pregam a Bíblia e o plano de salvação de Deus, são para essas pessoas, esses crentes que eu estou falando, ok? E para você, se você não crê em Deus, então creia, porque agora eu tenho orado pela sua vida e eu tenho feito essas mensagens para que você que não crê, por acaso, se você não crê, que você comece a crer, porque isso é real, é espiritual, e a vida nossa espiritual é muito maior do que a nossa vida material. O nosso corpo pode durar aqui, 80 anos, 90 anos, alguns chegam a 100 anos, pouquíssimos. Mas o nosso espírito não morre. O nosso corpo vai durar 80 anos, o nosso espírito ele é eterno. E creio, ele é eterno. Salvo, ele é eterno no inferno. Entendeu? Então, esse tempo nosso de 80 anos aqui nesse corpo aqui, por mais saudável que a gente seja, é uma infinidade de tempo perto da eternidade que nós, como espírito, porque nós somos espírito vivendo num corpo material temporariamente, vamos viver eternamente.
em espírito, ok? Então, se você não crê em Deus, se você não crê no Messias prometido em Jesus, creia, porque não existe nada mais importante do que a gente ter a consciência, a gente ter a fé num Deus Criador, a fé no nosso Messias, que é Jesus Cristo, e ter essa salvação maravilhosa que é de graça, não pela lei, não pelos nossos esforços, mas de graça através de Cristo Jesus, porque os méritos são de Jesus Cristo. As obras boas, os frutos que nós damos através das nossas obras são consequência da transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida. São consequência da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós. São consequência de tudo que nós ganhamos de presente. Nós ganhamos um presente tão infinito, tão maravilhoso através do sacrifício de Cristo, que é o próprio Deus vindo encarnado e se entregando na cruz para provar o amor dele e ressuscitando para nos provar que nós teremos uma vida eterna, sim, que nós venceremos a morte, não vamos acabar aqui nessa vida aqui, mas teremos uma vida eterna. Esse é um presente maravilhoso. Não existe ouro, não existe prata, não existe fama, não existe riqueza, não existe sucesso que chegue perto dessa bênção, dessa maravilha, desse presente que Deus nos dá, que é a vida eterna. E Ele faz isso com um amor tão grande que Ele deu a vida dele mesmo, através do Messias, que é Cristo, encarnado naquela cruz e ressuscitou. Eu repito isso várias vezes para você entender que essa é uma mensagem poderosa para mudar a sua vida. E essa mensagem já mudou a vida de bilhões de pessoas por mais de 2000 anos, desde que Jesus esteve aqui pregando Ele mesmo essa mensagem, esse evangelho. E eu quero que você creia também, em nome de Jesus, amém? Agora vamos continuar aqui. Então essa primeira parte é a parte que fala através do judeu, o apóstolo Paulo, que ele era judeu, que viu Jesus, porque Jesus apareceu de forma sobrenatural para ele. O apóstolo Paulo fala para os Efésios que nós éramos pecadores. Vou repetir, para quem está chegando agora. Nós éramos pecadores, mas Deus, pelo amor e pela graça e misericórdia dele, nos alcançou através de Cristo, da nossa fé em Cristo, o Messias prometido, desde Gênesis até o Apocalipse, falando do fim dos tempos, que é Jesus Cristo. Nós temos essa salvação e por causa desse presente, dessa graça maravilhosa, desse dom de Deus revelado no nosso espírito, que é a fé nele mesmo, nós passamos a dar frutos e esses frutos são as boas obras. Lá em Gálatas 5:22, eu não vou passar agora aqui, mas lá tem os frutos do Espírito. Esses frutos do Espírito são aqueles frutos, são aquelas obras que nós começamos a praticar pela ação do próprio Deus na nossa vida, quando nós temos fé nele e o buscamos de coração. Deus começa a nos aperfeiçoar, começa a criar em nós um processo de santificação, que é ser mais parecido com Jesus. Então, agora nós vamos fazer um link com o Velho Testamento, ok? Efésios 2, de 1 a 10, a gente falou sobre esse plano de salvação. E agora a gente vai lá, olha só que interessante. Agora nós vamos fazer um link com Êxodo 20:13. Olha só, Êxodo 20:13. Isso aqui, ó, eu vou falar para vocês, tá? Eu tenho 50 anos de idade, sou cristão desde criança, desde que eu me lembro por saber ler, e eu já li muitas vezes a Bíblia. Isso aqui Deus mostrou para mim assim com clareza nessa noite, quando Deus me acordou hoje 3 horas da manhã para eu orar, buscar a presença dele, e aí Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com vocês. Então agora são 8:30, eu estou aqui desde as 3 horas da manhã recebendo essa palavra de Deus para compartilhar com vocês. Olha só, vamos lá em Êxodo 20, no versículo 13. O que tem em Êxodo 20? Os 10 mandamentos. E o que tem lá no versículo 13? Não matarás. Então vamos lá, o que tem a ver Êxodo 20,
versículo 13, não matarás, com Efésios 2, de 1 a 10, que eu acabei de explicar para vocês. Bom, o que tem a ver? Tudo. Por quê? Lá atrás, Moisés definiu a lei, ok? A lei significa todas as práticas que nós temos que seguir, que teoricamente e sempre foi acreditada, né? Foi acreditada pelos judeus que seria o meio de salvação, obedecer às leis. E muitas igrejas hoje, cristãs, ainda pregam essa lei que como se a gente não fosse, se a gente não seguisse a lei, a gente vai para o inferno. Não é. O que nos salva é Cristo através da fé, que é dom de Deus. Eu vou provar isso para vocês agora. Olha só, em Êxodo 20, lá no versículo 13, diz, não matarás. Agora a gente vai voltar um pouquinho para trás, ok? Nós vamos lá em, deixa eu pegar aqui, Gênesis, vamos lá, Gênesis 22. Olha só, eu não vou ler todo Gênesis 22, mas vocês vão entender qual é o link. Deus disse assim para Abraão, disse assim, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto, sobre um dos montes, e eu te mostrarei. Bom, vamos lá. Deus é eterno. Deus, ele não tem começo nem fim. O Deus que criou os 10 mandamentos através de Moisés, lá em Êxodo, antes de Moisés, lá em Gênesis, ele falou assim para Abraão, pega teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai e sacrifica. Como que pode o Deus que instituiu a lei através de Moisés, que disse, não matarás, ter falado para Abraão antes de implantar essa lei, mas que já essa lei é eterna, porque vem do próprio Deus, para matar o filho? Na verdade, aqui está o plano de salvação já revelado, mais uma vez, no Velho Testamento, levando a gente a crer em Jesus Cristo como Messias, o Cordeiro. Olha só o que acontece. Quando Isaque disse a Abraão, né, o filho dele disse, meu pai, aí Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Olha só, lá em Gênesis, lá no capítulo 22 ali, no versículo 8, Deus já faz uma alusão ao Evangelho. Deus já está mostrando lá em Abraão que ele iria providenciar um cordeiro. Então Deus não ia permitir que Abraão matasse o filho dele, em hipótese alguma. Deus já tinha planejado um plano de salvação para que Abraão não sacrificasse, e esse plano de salvação era através do derramamento de sangue de um cordeiro. Por que derramamento de sangue? Porque o sangue representa a vida, e Deus está querendo mostrar aqui que através de uma vida santa, no caso de um cordeiro, naquela época eles faziam um sacrifício de cordeiros perfeitos, sem nem mancha tinha, Deus iria resgatar a vida de toda a humanidade. Isso é maravilhoso. Agora vamos continuar aqui. Olha só. Abraão, ele teve fé de que Deus iria prover. Ele foi obedecendo a Deus até o último momento. Mas Abraão tinha fé de que Deus iria prover. E realmente Deus proveu. Tendo Abraão, lá no versículo 3, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em um lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Deus proverá. Ok? Deus proverá a nossa fé. Deus proverá o nosso entendimento do plano de salvação. Deus proverá a nossa salvação através de Cristo Jesus. Deus proverá a nossa salvação através do Cordeiro, e Deus proverá
através do Espírito Santo e os frutos da nossa vida através dessa salvação, que a gente realize boas obras, em gratidão a Ele, pela santificação do próprio Deus na nossa vida, nós vamos passar a cumprir os mandamentos naturalmente, automaticamente pela presença do Espírito Santo na nossa vida, que é Deus mesmo que vai colocar na nossa vida. Continuando aqui agora, olha só, vamos continuar lá. Então, o que a gente pode concluir aqui? Recapitulando, Deus coloca na lei de Moisés em Êxodo, não matarás. E lá em Gênesis, Deus fala assim para Abraão, olha, vai lá e sacrifica seu filho. Não é incoerente. Deus já estava preparando o plano de salvação e revelando o plano de salvação através do sacrifício de Jesus Cristo, do Cordeiro, do Messias, para a salvação de toda a humanidade. Aí você vai falar assim, Marco, como que você sabe que isso é verdadeiro? Vamos lá. Isso aqui foi escrito num período de 3, 4 mil anos. Como é que pode pessoas, no período de 3 ou 4 mil anos, ter escrito milhares de livros, mas aí as igrejas, através do cânon, eu não vou falar disso, selecionou aí 60 e poucos livros, ok? Escrito por 40 autores em milhares de anos. Como é que pode esse livro inteiro, escrito por pessoas completamente diferentes, em lugares totalmente diferentes, em épocas totalmente diferentes? Ninguém tinha internet, não tinha Google para um pesquisar o do outro, eles estavam em lugares diferentes, em épocas diferentes. Como é que pode esse livro todo ter esse alinhamento? Como é que pode a Bíblia ser tão perfeita? Cada livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, levar a gente para o Messias, levar a gente para o plano de salvação, levar a gente para crer em Jesus, para crer no Espírito Santo, para quem em Deus. É impossível, eu sou engenheiro, é impossível que tantas coisas que estão escritas aqui por milhares de anos, por pessoas diferentes, em épocas diferentes, que não tinha internet, ninguém falava com ninguém, ok? Se encaixem tão perfeitamente. Se você não crê pela fé que o Espírito Santo coloca na sua vida, creia pela lógica, creia pela racionalidade, creia pela sua inteligência que Deus te deu. Porque existem situações que você sabe que estão escritas na Bíblia e que acontecem diariamente na vida de pessoas que nós conhecemos através de testemunho, de pessoas que nós sabemos através das igrejas, através da internet, que existem fatos sobrenaturais. Isso é reconhecido por médicos, isso é reconhecido por cientistas, isso é reconhecido por toda a humanidade. Então, creia nesse evangelho, que Deus já revelou lá em Gênesis e Deus está mostrando para a gente, ok? Vamos continuar aqui agora, olha só. Vamos usar agora a lógica aqui, para embasar a nossa fé, ok? A fé precede a lógica, mas vamos usar a lógica. Vamos lá. O que acontece aqui? Pode Deus salvar alguém pelo cumprimento da lei? Não. Por que não pode? Porque é impossível a gente obedecer a lei de Deus perfeitamente. Quando Jesus veio e falou assim, olha, se você olhar com intenção impura uma mulher, você já adulterou com ela. Agora, se eu pegar lá os 10 mandamentos, que eu não vou falar agora sobre os 10 mandamentos, eu tenho uma pregação ótima sobre os 10 mandamentos. Se você quiser que um dia eu faça pregação sobre os 10 mandamentos, eu estou disponível e é maravilhosa. Os 10 mandamentos aplicados à nossa vida, ao nosso contexto atual, após a vinda do Messias. Mas vamos voltar lá. O que acontece aqui? Se Deus fala para não matar, e Ele diz para a gente que precisa de um substituto, que no caso Ele escolheu um cordeiro para derramar o sangue dele, pré-anunciando o Evangelho que é Jesus, através de Jesus Cristo. Então, aqui está a maior prova de que não é pela lei. Porque imagina se Abraão falasse assim, ó Deus, eu não vou matar não. Entendeu? A lei aqui no caso fala para não matar. E a lei ela é eterna, porque Deus é eterno. Vocês entenderam? Então está a prova aqui de que realmente o que a palavra diz é perfeita dos evangelhos nos livros do Novo Testamento relacionados com o Antigo Testamento. Deus não quer
que você faça nada pelos seus esforços próprios. Deus só quer que você busque Ele, você creia. Ele vai colocar fé no seu coração. Clame a Deus. Se você não crê em Jesus, se você não crê nesse plano de salvação, se você acha que é loucura, então acorda e começa a clamar a presença de Deus na sua vida. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que revelou esse plano de salvação maravilhoso por milhares de anos e que ainda mantém tudo isso revelado para a gente na palavra dele aqui na Bíblia. Você entendeu? Ele vai revelar no seu coração e vai colocar fé para que você creia nesse plano de salvação. E essa fé vai mudar a sua vida. Não é à toa que bandidos que recebem o evangelho nas cadeias deixam de ser bandidos. Não é à toa que prostitutas deixam de ser prostitutas. Não é à toa que religiosos, como o apóstolo Paulo foi religioso, que matava pela religião, deixa de ser religioso para seguir a Jesus Cristo. Não é à toa que as pessoas têm a vida completamente mudada, porque o Espírito Santo, ele começa a atuar no seu coração, na sua vida, e você começa a dar frutos de amor, frutos de justiça, frutos de misericórdia, e essa transformação vai fazendo com que você se torne uma pessoa mais parecida com Jesus, porque Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso, não tem ninguém que pode ter provado mais o amor pelo um filho do que o próprio Deus, se fazendo homem, se fazendo criatura e se entregando naquela cruz e derramando o sangue dele, a vida dele, o sangue é a vida dele para a nossa salvação. Então vamos agora aqui pensar o seguinte, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amigos, meus irmãos, eu não vou me estender aqui por muito mais tempo. Eu sei que eu já estou aqui, eu não sei quanto tempo eu estou aqui. Na verdade, eu tinha aqui várias passagens que Deus colocou no meu coração para mostrar para vocês. Mas vamos lá. Mais uma coisinha aqui. Vamos lá em Ezequiel. Se alguém tiver paciência, fica aí que a palavra vai abençoar a sua vida, ok? O principal eu já falei, agora eu vou embasar aqui no Velho Testamento. Ezequiel 12. Olha só o que diz aqui em Ezequiel 12, no versículo 3. Não precisa abrir não, tá? Olha só. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai à vista deles para exílio, e do lugar onde estás, parte para outro lugar à vista deles. Bem pode ser o que entendo, ainda que eles não são casa rebelde. Então aí é isso aqui mesmo. Ezequiel 12, 3, agora o 5. Acho que eu errei aqui. Então vamos ver aqui. Vamos pular essa parte aqui, porque é Êxodo. Desculpa, me perdoa. Estou empolgado aqui. Êxodo 12. Vamos lá, Ezequiel é outra coisa. Êxodo 12. A minha letra aí não era aqui. Êxodo 12. Olha só o que diz aqui no 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Quando Deus instituiu a Páscoa, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, depois que Deus enviou, antes de Deus enviar a 10ª praga, né? Ele falou para que fosse tomado um cordeiro. E ele diz assim, no versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E diz assim, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Olha só, Deus instituiu a Páscoa lá em Êxodo, quando Moisés estava tirando o povo do Egito. E antes mesmo de Deus enviar a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, ok? Dos egípcios, Deus já estava aqui pré-anunciando novamente o Evangelho, dizendo o quê? Que precisava de ter um cordeiro
de sacrificar esse cordeiro e de derramar o sangue dele, no caso, passar nas portas. E o anjo do Senhor iria passar, e quem tivesse esse selo, o sangue do cordeiro, o anjo iria ver o sangue do cordeiro ali, ele não entraria naquela casa, ele não tomaria o primogênito. Pré-anúncio do Evangelho. Continuando aqui, portanto, quem criou a Páscoa? A Páscoa foi Deus que criou, pré-anunciando o Evangelho. Aí, quando a gente vai lá em Lucas 22, 7 a 8, olha só para vocês verem como é perfeita a palavra de Deus. Lucas 22, 7 a 8. O que diz? Diz assim, ó. Lucas 22, de 7 a 8. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em quem importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Jesus depois disse assim, lá no versículo 19, olha só: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Porque o Filho do Homem, que é Jesus, na verdade vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Olha só, Jesus diz, ele vai derramar o sangue dele. Ele diz lá na instituição da ceia, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Jesus Cristo é o Messias, pré-anunciado 3.000 anos atrás em Gênesis, pré-anunciado 3.000, quase 2.000, sei lá, 3.000 anos antes, através do Êxodo, através da instituição da Páscoa. E Jesus agora, ele aqui se revela quando ele instituiu a ceia, mostrando que ele é esse cordeiro, e o sangue dele ia ser derramado para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Agora, para a gente encerrar aqui, Jesus é o Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus é o Messias que Deus iria enviar para salvar a gente, para nos dar a vida eterna, para que a gente pudesse crer que a gente não seria morto, mas a gente viveria eternamente, porque a salvação é isso, é vida eterna na presença de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, muitas pessoas falam assim, não tem esse negócio de inferno e de céu. Tem, ok? O nosso espírito não morre. Pela palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, existe, o nosso espírito não vai morrer. Ou vai viver eternamente no inferno, ou vai viver eternamente na presença de Deus. A escolha está para que nós façamos. Esse é o nosso livre-arbítrio. Aí, o que eu falo para você fazer? Novamente, ora a Deus e pede fé. Porque se você tem 50% de chance de acertar, se você quiser arriscar de que tudo isso aqui não é verdade e você ficar o resto da eternidade no inferno, a escolha é sua. Mas se você escolher os 50%, que para mim é 100%, ok? Mas se você que não crê em Jesus, que não crê no plano de salvação, não crê na Bíblia, não crê em Deus, se quiser escolher pelos 50% de chance sua que existe uma vida eterna através de Jesus Cristo, então eu aconselho por você, por lógica e por racionalidade, escolha os 50% melhor e não arrisque os 50% pior. Para mim, para aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, como Messias, para aquele que tem fé em Deus, que tem o Espírito Santo, as pessoas que creem através do Espírito Santo, a certeza é 100%. Para você ter essa certeza, ore a Deus, clame a Deus, busque em Deus essa fé que você pode não ter. Clame, Senhor, eu não acredito. Eu não acredito. Fala com Deus assim. Vai num lugar e fala, Senhor, eu não acredito. Me ajuda a ter fé no Senhor. Eu quero crer no Senhor, mas eu não estou tendo fé. Deus vai ouvir seu clamor. Eu lembro, eu tenho um filme que eu gostava muito lá do Forrest Gump,
Eu não sei se vocês lembram daquele amigo dele que não cria em Deus, ele estava num barco lá e deu uma tempestade terrível. E esse amigo dele era revoltado com Deus porque ele tinha perdido as duas pernas lá na guerra do Vietnã. E ele subiu lá no mastro do navio e estava aquela tempestade. E ele começou a gritar com Deus e praguejar contra Deus e desafiar Deus. E Deus se revelou para ele. Entendeu? Se for necessário que você clame a Deus, clame, porque Deus vai se revelar para você. Amém? Então vamos lá. Encerrando aqui, a nossa conclusão qual é? Voltando em Efésios 2, de 5 a 10. A nossa fé vem pelo amor e misericórdia de Deus, por graça, um presente gratuito. Essa fé vem através da presença do Espírito Santo, que revela o plano de salvação em Jesus Cristo para nós. Pela fé em Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, o Messias, que derramou o sangue dele, a vida dele, por amor a nós, ressuscitou e nos deu a vida eterna juntamente com Cristo. E essa fé é que vai gerar frutos através do Espírito Santo, para que realizemos boas obras. Este é um pequeno resumo do plano de salvação. O que eu queria propor para vocês? Eu vou montar aqui, eu fiz um estudo bem detalhado de todas ou quase todas as profecias do Velho Testamento da Bíblia, relacionando o Velho Testamento com o Novo Testamento. Como vocês viram aqui, eu comecei no Novo Testamento e fui lá no Velho Testamento mostrando em Gênesis e em Êxodo o que se cumpriu. Amém? Se vocês quiserem fazer esse estudo comigo sobre as profecias, somente todas as profecias do Velho Testamento, que direcionam o plano de salvação de Deus, desde Gênesis até lá Zacarias, Malaquias, até o final do Velho Testamento, para Jesus Cristo, que é o Messias de Israel, eu vou fazer esse estudo com você. Só que esse estudo vai demorar um pouco de tempo, a gente vai ter que dividir ele, porque é bem grande, tá? Para vocês terem uma ideia, para eu falar essa palavra aqui, eu tinha mais uns 10 textos bíblicos aqui do Velho Testamento relacionados ao Novo, mas aí eu vou ficar muito tempo, ninguém vai aguentar. Então eu queria agora orar pela sua vida. Eu realmente agradeço a Deus por você estar aqui comigo, e eu quero agora orar pela sua vida. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque eu não teria, Pai, inteligência, nem lógica suficiente, nem racionalidade por mim mesmo para entender, Senhor Deus, o Teu plano de salvação, desde Gênesis até, Senhor Deus, o Novo Testamento. Mas eu te agradeço, Pai, porque o Senhor me acordou hoje de madrugada, o Senhor falou no meu coração sobre essa palavra, e eu estou colocando aqui, Senhor Deus, essa mensagem do Evangelho, essa mensagem do Senhor para essas pessoas que estão me ouvindo, Senhor. Senhor Deus, eu quero falar aqui principalmente para aqueles que não creem no Senhor, meu Pai. Se existe alguém que tem dúvida, Senhor Deus, do plano de salvação, que tem dúvida de que o Senhor existe, que tem dúvida de que Jesus Cristo é o Messias, eu quero pedir em nome de Jesus agora, Senhor Deus, que o Teu Espírito esteja atuando na vida desse meu amigo, desse meu irmão, e que o Senhor alcance ele, Senhor Deus, assim como o Senhor tem alcançado tantos pecadores como sou, Pai. Senhor Deus, eu também quero orar aqui, Senhor Deus, por algum judeu, Senhor Deus, por alguém do povo de Israel que possa me assistir, Senhor Deus, e que não crê que Jesus é o Messias. Senhor Deus, que o mesmo Espírito, Senhor Deus, que profetizou através de Moisés, através de Abraão, através de todos os livros do Antigo Testamento que os judeus acreditam, Senhor Deus, que esse mesmo Espírito possa abrir os seus olhos, os seus ouvidos e que você possa entender claramente que o plano de salvação existe apontando para o Messias de Israel, e esse plano de salvação é gratuito através da fé nesse Messias que é o próprio Deus, que se revelou através de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Senhor Deus, eu quero pedir também agora pelos crentes no Senhor, ó Pai, independentemente da sua religião, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Teu Espírito possa, Senhor Deus, dar paz, dar tranquilidade, de que essa fé que eles receberam através de Jesus Cristo, ó Pai,
através da pregação nas suas igrejas, ela vai, Senhor Deus, se aperfeiçoar. E esse processo de santificação vai continuar na vida deles, Senhor Deus. Eu quero pedir em nome de Jesus, Senhor Deus, que essa graça imerecida, Senhor Deus, que da mesma forma que o Senhor alcança aqueles que sequer te conhecem, o Senhor possa agora, Pai, dar uma dose dobrada do Teu Espírito Santo para essas pessoas que já criam no Senhor, mas que desanimaram, se afastaram, para que elas voltem para o Senhor, ó Pai. Senhor Deus, abençoa esses meus amigos, essas pessoas que me assistem, que não creem no Senhor. Coloca a fé no coração deles. Abençoa, Senhor Deus, essas pessoas que são parte do povo de Israel, judeus, Senhor Deus, que não creem no Messias, para que creiam no plano de salvação e no Messias. E abençoa, Senhor Deus, esses irmãos crentes na fé, mas que de alguma forma se desviaram e estão perdendo a sua fé. Renova, Senhor Deus, cria no coração de todos, através do Espírito Santo, a fé, para que esse plano de salvação se revele nas suas vidas e que os frutos do Espírito Santo possam, então, Senhor Deus, transbordar na vida deles, assim como na minha, Senhor Deus, através de frutos de justiça, de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de todos aqueles frutos, Senhor Deus, que são consequência, resultado da nossa salvação em Cristo Jesus, consequência da fé que o Senhor mesmo nos deu. Obrigado, Jesus, por esta palavra, obrigado por esse entendimento, obrigado, Senhor Deus, porque mesmo eu sendo pó, eu não sendo nada, Senhor Deus, eu sendo pecador, ó Pai, o Senhor revelou essa palavra para mim nessa madrugada e eu agora te agradeço por poder transmitir essa palavra para as pessoas que me ouvem. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor. Sua participação. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem e que o Espírito Santo abra o seu coração para que tudo aquilo pelo qual eu orei por vocês se realize na sua vida. Amém? Deus abençoe sua vida. Se vocês quiserem conversar sobre qualquer assunto, sobre fé, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o plano de salvação, eu estou à disposição. Como eu disse para vocês, eu não estou trabalhando, estou 100% dedicado para buscar a presença de Deus, ou seja, ter um relacionamento com Deus mais intenso. Graças a Deus isso tem acontecido, mas eu também estou disponível para ajudar as pessoas que têm alguma dificuldade em crer em Deus, em crer em Jesus Cristo como Messias, e estamos à disposição para ajudá-lo a entender a palavra de Deus e buscar a presença dele. Amém? Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo final de semana. Amém?